movimento sufragista, né? Até tem um filme sobre esse assunto, né? Bem interessante. E ela, a partir de 1906, ela dirigiu a União Social de Política das Mulheres em Londres. E ela, uma outra curiosidade, que ela foi presa por 12 vezes, né, nessas campanhas sufragistas, né? Então, só no ano de 1913 ela foi presa por 12 vezes. Então, aqui tem uma das imagens dela sendo presa, né, nesses movimentos em que ela tentava, né, defendia o voto feminino. Então, quando começou a Primeira Guerra Mundial, ela concordou em paralisar suas atividades, né, para apoiar a questão da guerra e, né, em troca do governo libertar todas as mulheres que foram presas por defender o voto feminino. Então, essa liderança dela se materializou com a criação do Partido das Mulheres em 1917 e também ela tinha o apoio de suas filhas, né, nessas reivindicações aqui pelo partido. Então, em 1918, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ela foi aprovado depois dos Estados Unidos o direito do voto feminino e foi um grande impulso para o partido de Emily para ela continuar viajando e defendendo o voto das mulheres. Então, em 1925, ela se juntou ao Partido Conservador e defendeu o sufrágio feminino. E o sonho dela foi realizado no mesmo ano em que ela morreu, né? Em 1928. Então, só em 1928 que foi permitido o voto feminino na Inglaterra. Então, em 14 de junho daquele ano, né, prestes a fazer 70 anos, ela morreu em Londres, mas ela conseguiu alcançar o objetivo que lutou a vida inteira. E em 1999, a revista Times, ela considerou ela uma das 100 pessoas mais influentes do século XX. Então, ela foi uma das grandes responsáveis pela conquista do voto feminino. O outro homenageado nessa cadeira é o professor Fávila Ribeiro. Ele viveu de 1930 a 2012, é um grande autor de direito eleitoral, né? Então, recomendo que todas as pessoas conheçam esse grande doutrinador. Então, ele foi procurador da República, foi procurador chefe da República, foi procurador da República no estado do Ceará também, servidor da Assembleia Legislativa do Ceará, subprocurador-geral da República e professor titular da Universidade Federal do Ceará. E ele tem essas 4 grandes obras que eu trouxe a imagem aqui para vocês, que são grandes clássicos do direito eleitoral. E o professor Fábio Ribeiro, além dessas grandes obras que ele deixou, ele foi um professor também muito conhecido assim pela sua rigidez. E muitos bacharéis de direito, advogados, juízes, desembargadores, até hoje continuam brilhando nas pesquisas que foram feitas junto com o professor Fábio Ribeiro. Então, é uma grande honra homenagear essas 2 pessoas que foram muito importantes para o direito eleitoral. Então, compartilhamento. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre qualidade da democracia com a internet. Então, é um assunto da ordem do dia. Nós temos que, nas eleições 2018, 2020, nós tivemos muita influência da internet. Em 2022 não será diferente, será um ano que nós teremos a influência gigantesca da internet, que ela vai, com certeza, fazer toda a diferença, e é um tema muito importante para que nós nos aprofundarmos no estudo do direito eleitoral. Então, eu passo a palavra para o Marcelo, só que fazer a sua apresentação, e depois eu passo para fazer mais considerações sobre a apresentação dele. Muito obrigado. Ok, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, em especial, a professora Tânia, apresentando aí o nosso grupo de pesquisa, o professor Rogério, o professor Luiz. É uma grata surpresa estar aqui, através do convite do professor Rogério. E melhor ainda foi quando eu descobri os patronos em que eu teria que desenvolver a pesquisa. Tamanha foi a satisfação em conhecê-los um pouco mais. Eu quero ver se eu consigo externar para vocês aqui o que eu consegui através das minhas pesquisas. Pegando o gancho da professora, falando vamos dizer assim, nas verdadeiras feministas que foram no passado, as mulheres aí, a professora, me fugiu o nome, apresentou agora, também foi fundamental para a história. Hein? Eu vou começar pela minha patronese também. Vou tentar aqui compartilhar com vocês a, a, a tela, só um minutinho.
sei se vocês estão vendo aí. Se já carregou. Conseguem visualizar? Sim, está bem visível. Tá. Então, a patronese é a Araci Moebius Guimarães Rosa, né? Conhecida aí no cenário mundial como Anjo de Hamburgo. Vou comentar um pouquinho sobre essa nossa conterrânea, né, brasileira, paranaense, que é nascida aqui pertinho, em Rio Negro. Araci nasceu em 1908, filha de mãe alemã e de pai brasileiro. A mãe dela era... O professor vai me ajudar porque tem muito nome alemão aqui, então, porque eu me apurar, me socorro, professor Rogério. Sinodie Moebius de Carvalho, natural da Alta Saxônia, na Alemanha, essa era a mãe dela, e filha do Anselmo de Carvalho, que era um comerciante brasileiro, que mais tarde seria dono do grande hotel de Guarujá, na cidade do Rio de Janeiro, né? É a cidade de Guarujá, na verdade, onde Araci permaneceu até a adolescência, né? Em 1930, ela casou-se com o alemão Johann Eduardo Ludwig Tess, com quem teve seu filho Eduardo Carvalho Tess. Mas 5 anos depois se separaram. Então, aqui eu chamo a atenção dos senhores, porque igualmente a patronese da professora Tatiana, você imagina a dificuldade na década de 30 para uma mãe solteira, né, com um filho de 5 anos, sofrendo tanta discriminação aqui no país como era naquela época. E tentando fugir dessa discriminação, a Araci embarcou para a Alemanha com seu filho, a tiracolo, e ficou na casa de uma tia, onde nos primeiros anos ela passou algumas privações, né? Porém, vejam só, olha o currículo da nossa querida Araci. Destemida, poliglota e culta, fluente em português, alemão, inglês e francês, e por falar 4 línguas, por ser culta, conseguiu uma nomeação no Consulado Brasileiro em Hamburgo, no serviço do Ministério das Relações Exteriores, e mais tarde passou a ser chefe da seção de passaportes. Araci não teve muita dificuldade para se adaptar à vida local, né? Inclusive, um fato curioso aqui, ela, chegando lá, começou a fazer suas aulas de direção e tirou, naquela época, chamada a famosa Carta da Habilitação, né? E passou, então, a ser uma das poucas mulheres, se não a única ali da região, que dirigia. É mais uma vitória aí para a nossa querida Araci, destemida como é nos apresentado. Bom, vamos falar um pouquinho da contribuição dela para a história, né? Em 1933, já com Hitler no poder, 17 mil judeus já haviam abandonado a Alemanha. Número que só aumentou nos anos seguintes, né? Em 1934, a Alemanha já era tomada pelo nazismo e já havia iminência aí de uma possível guerra, né? E essa brasileira aí, no meio desse fogo cruzado, como vocês vão ver a seguir, ajudou muita gente. Na época, o país era governado aqui no Brasil por Getúlio Vargas, que flertava com a Alemanha, né, das sete. Nesse ano entrou em vigor uma circular secreta aqui no país, circular 1127, que é um documento que restringia a entrada de judeus no país. Posteriormente teve outras, a circular de 1498 de 1941, que suspendia a entrega de visto para judeus. Mas mesmo sabendo da restrição, Araci burlou as regras do governo, tanto brasileiro quanto as normas e regras da Alemanha, e seguiu emitindo vistos para judeus entrarem aqui no Brasil. Até hoje, ninguém sabe ao certo como ela fazia isso. Eu assisti recentemente, após essa recente pesquisa, um documentário chamado Passaporte para a Liberdade. E ali eles ilustram um pouquinho como ela fazia isso, né? Então, ela misturava os passaportes no meio de muita documentação e levava até o cônsul assinava várias documentação.
E no meio dessa documentação acabava sempre o passaporte, o outro ele assinando também. Na época, os alemães eles marcavam os judeus não só com aquela estrela amarela, como a gente vê em filmes e tal, mas no passaporte vinha um J vermelho, né, identificando que eles eram judeus. Então também especula-se que se colocavam carimbos em cima desse J para esconder, né, mascarar essa informação, tanto na hora da assinatura do cônsul, quanto quando ela juntava os documentos para pedir a emissão do passaporte. Tamanha era a ousadia dela, né? Não só aí também. Como na época as famílias não tinham dinheiro, né, para as embarcações e tal, vendiam tudo que tinham para poder sair do país. E a Araci usava o carro do consulado, que ela tinha acesso, uma bolsa do consulado, como ela era carro diplomata, ela tinha imunidade. Então ela passava pelas barreiras, entrava nos navios para se despedir dos amigos, né, os judeus, e ali ela fazia a passagem dos bens, passava relógio, dinheiro, para esse povo não vir de mãos abanando. Né? Então, isso por si só, eu confesso aos professores que eu fiquei muito feliz, eu não conhecia a fundo a história da Araci, e fiquei até comovido, né, em saber que ela não riscou só a vida, a carreira dela, do filho, ela foi muito brava mesmo, porque imagine, né, o tamanho da perseguição que era na época. Agora, só para a gente não se alongar muito, eu vou encerrando aqui um pouquinho como ela chegou lá divorciada e tal, e aí lá conheceu o cônsul adjunto, né, que nada mais era do que o nosso querido escritor romancista João Guimarães Rosa. Né, foi transferido nessa época para Hamburgo também como cônsul adjunto. Chegando lá, né, ao se deparar com essa audácia da Araci, ao contrário do que muitos poderiam pensar, ele não entregou ela, não denunciou, não censurou, e pelo contrário, ele se comoveu pela causa e também começou a ajudá-la, né? Sabendo que posteriormente ela iria ser a esposa dele. Então, no meio de um tamanho caos daquele, ainda nasce uma história de amor aí entre os dois, e evidenciado na grande obra dele, né, que foi o Grande Sertão Veredas, né? Esse livro nada mais é do que uma homenagem a Araci. Né? Bom, finalizando aqui então, Araci conheceu o João Guimarães, ficaram durante 20 anos juntos, mas no meio de todo esse caos, a vinda deles para cá foi um pouco conturbada. Vejam só que eles ficaram 4 meses sob custódia do governo alemão, chamado na época de Gestapo, né? Até serem trocados por outros diplomatas alemães aqui. Então houve uma troca, né? Para poder sim aí virem para o Brasil. Né? Então eles se casaram na Embaixada do México, no Rio de Janeiro, já que naquela época o Brasil não reconhecia o divórcio, né? Então foi bem conturbado aí a vida da nossa querida Araci. A história da Araci só se tornou conhecida aqui no Brasil a partir dos anos 80, quando uma alemã polonesa que fugiu para o Brasil tomou para si divulgar os feitos da brasileira. Outro fato curioso é que essa judia polonesa vinha se tornar uma grande amiga da Araci. Não me recordo o nome completo dela, mas era Margarete. E ela, quando ela veio antes, né? A Araci ajudou ela a vir para o Brasil. Quando a Araci retorna ao Brasil já com o João Guimarães, elas se aproximam, se tornam excelentes amigas, vivem toda a vida praticamente juntas, inclusive falecem no mesmo ano. Né? Foi ela que tomou para si essa missão, divulgou e contou os feitos da brasileira, que mais tarde nós, aí como conterrâneos, também viemos a homenageá-la. Né? Sua história foi, então, oficialmente reconhecida em 82, e ela foi agraciada com o título de Justa entre as Nações. Né? Esse título é uma homenagem a não-judeus que arriscavam a vida para salvar o povo durante o Holocausto, a perseguição que tinha. Né? E essa homenagem de inclusão do nome da Araci foi realizada no Jardim dos Justos entre as Nações do Yad Vashem, né? Museu do Holocausto, em Israel.
Foi prestada essa homenagem em 8 de julho de 82. E ela é uma das pessoas homenageadas também no Museu do Holocausto de Washington, nos Estados Unidos. É reconhecida pela alcunha de o Anjo de Hamburgo. Né? Até deixei aqui em evidência o slide. Aqui está ela junto com o João Guimarães, né? Já com o título de Justo entre as Nações. E mais uma última homenagem aqui, foi feita a ela carinhosamente, né, em 2019. Os nossos Correios brasileiros emitiram em torno de 55 mil selos em homenagem à nossa querida Aracy. Tamanho, né, foi o seu empenho. Que orgulho, né, ter uma brasileira que ajudou tanta gente aí. Né? Aracy enviuvou no ano de 67 e não se casou mais. Sofria de mal de Alzheimer e morreu no dia 28 de fevereiro de 2011 em São Paulo de causas naturais. Aracy morreu aos 102 anos e foi enterrado no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, ao lado de Guimarães Rosa. No fim da vida, foi questionada sobre os motivos que fizeram arriscar a vida para salvar a de outras pessoas e arriscar a sua carreira, e toda vez que ele era perguntado, sem pestanejar, ela respondia com a mesma frase: porque era justo. Sua história foi retratada em vários documentários, como eu já falei, né? Tem esse Viver Ninguém Me Tira, de 2014, Passaportes para a Liberdade, de 2020, e tantos outros aí documentários, até pela nossa TV Paranaense, que a TV Cultura também teve uma homenagem a ela. Recomendo a todos que assistam, porque é muito bacana a história dela. Tá? É isso, pessoal. Essa é a minha patronese. Com muito orgulho apresento para vocês. Quem já sabia a história, espero que tenha feito jus aí aos feitos da Aracy. E para não tomar muito tempo, acho que, se o professor me permite, já vamos passando para o patrono, que é o Luiz Martins de Souza Dantas, né? Se eu já posso falar dele. Já vamos adiante aí. Né? Vamos lá, então. Luiz Martins de Souza Dantas, né? Outro diplomata, outra pessoa de peso aí, importante, também recebe uma alcunha maravilhosa, conhecido no cenário internacional como Schindler brasileiro. Aqui, professores, se me permitem, eu fugi um pouco da pesquisa corriqueira de Wikipédia da vida e outros sites que eu, no meu ponto de vista, não tenho tanta credibilidade. E de todo o material que eu acabei lendo e pesquisando, eu encontrei uma pesquisa muito, muito bem feita, muito baseada, que foi realizada pelo historiador e escritor carioca Fábio Koifman, né? Que é o autor do livro Quixote nas Trevas. Eu não tive a oportunidade de ler esse livro, ainda quero na sequência aí, com certeza, lê-lo, mas foi uma base mais completa que eu achei sobre o Luiz Martins de Souza Dantas, porque tem muito material sobre ele. Então eu acabei sendo um pouco mais digno a esse historiador. Fábio Koifman nos conta a vida do embaixador brasileiro e chefe da representação brasileira na França desde 22 até 44, desde 1922 a 44. Então ele também presenciou as barbáries, né, do nazismo. É legal que ele define, em todo o conceito dele, ele define o embaixador como um diplomata culto e enérgico, que logo cedo compreendeu a catástrofe que estava prestes a se abater sobre a humanidade com a ascensão do nazismo. Como costumava dizer, nas palavras de Souza Dantas, era uma época de trevas e barbáries. Então, senhores, temos um compatriota conhecido como o Schindler brasileiro. Como era chamado, como gostava de ser chamado, né, Souza Dantas, ele era descendente de uma família ilustre, bem relacionada com a monarquia na época. Né? Luiz Martins de Souza Dantas nasceu em 1876, no Rio de Janeiro. Graduou-se em 86 em Direito, pela faculdade, jovem ainda, com 21 anos, né? Pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio. Galgou todos os postos da carreira diplomática e serviu em diversas capitais do mundo. Foi nomeado para seu primeiro posto diplomático em Berna, na Suíça.
segundo secretário em São Petersburgo, na Rússia, segundo secretário também em Roma, na Itália, primeiro secretário em Buenos Aires, na Argentina, e aí sim chefe interino do Ministério das Relações Exteriores, e assumiu a chefia da Embaixada Brasileira em Paris, em dezembro de 1922, permanecendo até 44. Aqui eu chamo a atenção porque eu me deparei com um fato curioso. Na época, ali na década de 20, década de 30, a Embaixada de Paris, né, era, era um cargo muito importante, porque era o berço intelectual da época. Né? Todo mundo almejava. Então, você imagine o peso, o tamanho do cargo, né, do Luiz Martins de Souza, em assumir, né, a chefia da Embaixada Brasileira em Paris. Né? Prosseguindo. Não muito diferente do que a Araci fez, Dantas também, católico ferrenho, né, se deparou com, como ele mesmo menciona, com as barbáries da época, e dentro das suas atribuições ajudou muita gente. Né? Como que ele fazia isso? Ele assinava e despachava os passaportes também para os refugiados. Né? Em 1940, já com a invasão da Alemanha no norte da França, o governo francês se retirou mais para o sul, né, instalando um governo colaboracionista, vamos dizer assim. Na cidade de Vichy, eu acho que é isso, né, o professor deve saber melhor do que eu, o professor Rogério. E, naturalmente, que todo o corpo diplomático acompanhou Dantas. Né? E nessa época já, ele vinha intercedendo em favor dos refugiados do nazismo, desde a saída de Paris ali, né? Nesse meio tempo aí. Então, tem indícios de que ele despachou vistos diplomáticos irregulares, mais de 1.000 de próprio punho. Ele mesmo escreveu. Porque na época não era normal, porque eram os cônsuls que faziam isso. Então, ele, com cargo acima, se envolveu também dessa maneira aí, emitindo esses vistos e passaportes. Vejam, senhores, que naquela época, a maioria das pessoas que queriam e procuravam os vistos eram pessoas apátridas, né? Portadoras de passaportes Nansen, quando tinham esses passaportes. Né? Passaportes Nansen são os documentos de identificação pessoal reconhecido internacionalmente, emitido pela Liga das Nações para indivíduos expatriados por causa de problemas políticos. Né? Mas a maioria não possuía qualquer tipo de documento, né, para viajar. Alguns provinham de países que se encontravam tecnicamente extintos já naquela época, pelo movimento, né, devido aos conflitos. Então, o governo sequer reconhecia aquele povo como seus cidadãos. A existência de uma série de documentos e certidões dos imigrantes tinha, na realidade, eles pediam essas documentações, na verdade, para impedir, né, o povo de sair de lá e adentrar em outros países. Né? Então, era era muito difícil, sabe, conseguir. Então, dado esse fato, por isso que milhões e milhões não conseguiram sair e tiveram o fim trágico que tiveram. Com a piora da situação na Europa, final de 37 ali, tornou-se cada vez maior o número de judeus que precisavam abandonar seu país de origem. E nessa época já por questão de vida ou morte. Né? Então a aquisição dos vistos de saída do continente europeu passou, especialmente durante a guerra, era já uma questão de vida ou morte. Não cabe aqui, senhores, uma análise política, até porque eu sei que o professor pede para a gente ser o mais parcial possível, né? Mais parcial possível. Mas eu tenho que trazer à luz essa informação que me chamou a atenção. Eu não vou fazer uma análise profunda sobre a política brasileira na era Vargas, em relação aos judeus, mas esse fato é importante, é interessante trazer aqui. A gente tem que lembrar que o Brasil adotou naquela época uma nova atitude de imigração. Até antes disso, não se impunha essas restrições para judeus, japoneses e outros imigrantes. A partir daí, sim, houve todas essas restrições,
e no meio governamental, o intelectual brasileiro, os judeus, os imigrantes, eles eram considerados indesejáveis, né? Então, como Vargas flertava com a Alemanha, era natural que ele não quisesse facilitar a entrada aqui. Não sei se me fiz claro, se deixei mais confuso, mas, enfim. Vou trazer outro dado aqui, que apesar dos entraves, os judeus continuavam a entrar no Brasil, com a ajuda de pessoas como Araci, como Luiz, e estima-se que na década de 30 havia 40 mil judeus. E já no final da década de 40 eram mais de 55 mil. Então, outro fato também interessante é que no dia que Dantas deixou Paris, né, para ir para o sul, já no caminho, passando por cidades como Perpignan e Bordeaux. Desculpa aí a pronúncia, mas acredito que é isso. Ali mesmo ele já começou a assinar passaportes em restaurantes. Vejam também a tamanha audácia dele. Né? E não só assinar os passaportes, também há relatos de que ele usava a influência que ele tinha com outras embaixadas para trazer documentos desse povo, sabe? Documentos para ajudar a facilitar aí a emissão de vistos e passaportes. E não eram pessoas importantes, a gente às vezes acaba pensando que era por troca de favores, não, era por pessoas que estavam ao redor dele, pessoas sem dinheiro, pessoas que não tinham importância socioeconômica na época. Né? Então, ele não exigia taxas, transferências bancárias, né, atestados. Na época, tinha que ter atestado de saúde, atestado de que você era cidadão que trabalhava. Então, os judeus já não tinham mais isso, dado as restrições que a Alemanha tinha imposto anos anteriores. Enfim, ele, fazendo isso, ele ajudou muitas pessoas aí a fugir do seu destino de campos de concentração. Cerca de 500 vistos diplomáticos foram emitidos entre meados de junho de 40 e 12 de dezembro do mesmo ano. Ano, inclusive, que Dantas foi proibido de formalmente de conceder qualquer tipo de visto. Ele foi proibido pelo Itamaraty para não conceder mais nenhum visto. Mas ele não parou por aí. O que ele fazia? Ele pegava os vistos e colocava a data retroativa, como se ele tivesse antes dessa data da proibição. Então, mesmo assim, ele não foi conivente e ajeitou o seu jeito, conseguiu o seu jeito brasileiro de acabar ajudando mais pessoas. Esse fato é desconhecido por muita gente, né, pelos próprios conterrâneos aí. Enfim. Essa pesquisa do Fábio Koifman também descobriu que Dantas muitas vezes conseguia esses documentos de viagem através da sua influência, seus amigos de outras representações diplomáticas, como eu falei. Um deles, os cônsules de Cádiz, na Espanha, Casablanca, em Marrocos, e assim por diante. Sousa Dantas era muito influente na época. Depois, ali no finalzinho, eu vou comentar com vocês a vida pessoal dele na íntegra, né? Como ele era conhecido. Né? Suas atitudes não eram vistas com bons olhos aqui no nosso governo. Né? Ele enviou também inúmeras cartas ao governo brasileiro criticando Hitler. E, em suas palavras, agia com truculência de costume, reafirmando seu repúdio ao nazismo e assim por diante. Então ele foi advertido pelo Itamaraty para dar fim a essas concessões, então para não emitir mais vistos, para, vamos dizer assim, trazendo para o nosso vocabulário hoje, para ficar na moita, né? Ele estava fazendo muito barulho. Mas esse foi um fato que ele ignorou e continuou, como eu comentei, emitindo os vistos com datas retroativas e fazendo afronta aí ao Getúlio e às normas do governo alemão. Em janeiro de 41, o governo tenta coibir ainda mais a entrada dos judeus, com as circulares que eu já comentei ali na apresentação da nossa querida Araci. Né? E teve um fato também, em 42, as tropas alemãs invadiram, então, né, a linha de demarcação lá na verdade, a queda da França, e automaticamente também invadiram as embaixadas, e a nossa embaixada brasileira não ficou de fora, até porque nessa data, em 12 de dezembro de 42, o Brasil já não
não apoiava mais a Alemanha, né? Já tinha se declarado apoio aos outros países que estavam fazendo frente, barreira contra isso. Então, foi invadida a embaixada brasileira. O Brasil rompeu as relações diplomáticas, então eles não viram por que, né, dar esse alívio aí. E o fato interessante é que o embaixador, sabendo disso, né, o Souza Dantas, ele automaticamente correu para a embaixada e, como um ativista político aos gritos, protestando contra a invasão, até a frase dele ficou muito conhecida aí, em jornais e tal. Ele gritava, então, que aquilo era absurdo, era uma inominável violação dos mais elementares princípios do direito internacional. Então, a reação do Gestapo, né, da polícia alemã, foi prender os brasileiros e confinaram os brasileiros que ali estavam também com Souza Dantas, num confinamento de 14 meses na Alemanha, em Bad Godesberg, distrito de Bonn. Então, os diplomatas brasileiros só foram libertados em uma troca com prisioneiros alemães também. Parecido com o que aconteceu com Guimarães, só que um pouquinho depois, né? E quem fez esse intermédio, quem mediou essa troca foi Portugal. Bom, senhores, eu vou resumir, porque senão vai ficar longo aqui. Dado todo esse contexto, os jornais brasileiros estavam já interpretando o Dantas como um herói brasileiro, né? O que na época não agradou muito a Getúlio Vargas e apoiadores. Fizeram de tudo aí para abafar o caso. Inclusive, quando ele foi voltar ao Brasil, estava programado uma passeata, iriam declarar feriado nas escolas. É uma festa de boas-vindas ao já famoso, na época, querido embaixador Dantas, né? Mas os assessores aí do governo na época abafaram isso e não deixaram esse evento acontecer. Tá? Isso é só um fato que eu achei bacana fazer. E aqui um pouquinho do que foi ele, né? Afinal, quem foi esse homem que arriscou a vida aí para livrar outras pessoas nazistas e tal, e que convenientemente foi esquecido pela nossa história, né, senhores? Então, nesse ponto, o Fábio Koifman, ele nos brinda com o seu livro com informações assim muito precisas, né? Por exemplo, ele fala que ele trata que Dantas foi um homem destemido e honrado, justo, que muitos queriam calar, mas que agora falará através da lista de pessoas que ele salvou. Isso foi uma tese de mestrado dele antes de se tornar o livro, né? E essa tese de mestrado dele rendeu tantos frutos que através dela, Dantas também recebeu o título de humanitário de justo entre as nações, né? Essa tese foi usada como documento para que ele pudesse também ser titulado, com esse nobre título aí. Estou finalizando aqui só, quero falar um pouquinho sobre quem foi ele na íntegra, né? Tem algumas peculiaridades dele. Dantas era um diplomata experiente, dotado de grande inteligência e perspicácia, circulava entre os mais altos e restritos círculos diplomáticos, transitava com muita facilidade por vários países, era amigo de reis, rainhas, era amigo próximo de Santos Dumont, jornalistas, empresários, intelectuais, enfim, ele tinha um ciclo de amizade muito influente. Mas também transitava com facilidade entre os mais pobres, os mais necessitados, que ficavam em torno dele. Por isso, né, tamanha ajuda, né? Em depoimento, o embaixador Paulo Carneiro diz que, às vésperas de deixar Paris, Souza Dantas visitou várias pessoas a quem ajudava em sigilo e regularmente entregava-lhe dinheiro. Mas nessa época, como ele ia sair já da França, ele já deixava um pouco mais de dinheiro, já ajudava mais, sabendo que os dias difíceis estavam por vir e ele não estaria mais ali para ajudar as pessoas. Como eu falei, concedeu pelo menos 800 vistos, né, não só para judeus, como outros grupos perseguidos, homossexuais, ciganos, negros, pessoas com deficiências físicas, enfim, um verdadeiro humanitário. Né? Kaufmann ainda diz que Dantas era considerado um dos mais importantes e competentes diplomatas brasileiros do seu tempo.
toda a sua vida foi pautada em apaziguar questões nefrágicas, negociar empréstimos, lutou para salvaguardar os direitos. Enfim, tudo muito meticuloso. Brício de Abreu publicou no Diário de Notícias daquela época que os brasileiros que viviam em Paris não achavam o embaixador um importante burocrata, e sim um irmão zeloso, cheio de cuidados, interesses, com os mais simples, desde os casos mais simples até os casos mais complexos. Assis Chateaubriand também disse que Sousa Dantas era um homem público, na acepção da palavra, amava seu país, gastou todo o seu dinheiro de representação do Brasil para ajudar o que precisava, enquanto os outros diplomatas poupavam o dinheiro da representação, não só o salário. Então ele vivia descoberto, usava aquilo porque realmente era o seu dever. Em 2015, no evento promovido pela Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, marca o Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. Aqui foi o que eu comentei, era Araci, Guimarães e eles também foram homenageados, mas aqui no Brasil somente em 2015. Agora sim, finalizando, peço desculpa por me estender, mas é que é muita coisa e eu achei interessante. Já aposentado, Sousa Dantas foi convidado pelo Ministério das Relações Exteriores para chefiar a delegação brasileira na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas em Londres, 10 de janeiro e 14 de fevereiro de 1946. O embaixador foi o primeiro brasileiro a discursar nesse órgão precursor da ONU. Vejam tamanha a significância do nome Luiz Martins Sousa Dantas na época. No final de sua vida, esteve pela última vez no Brasil entre julho de 51 e o final de 52. A esposa Elise, completamente senil, é levada por sua família de volta aos Estados Unidos, onde falece em 53, sem um amparo financeiro dela. Eu acabei não comentando, Elise era a dona do Washington Post, um dos maiores jornais da época. Então, ela faleceu antes, daí ele sem o amparo financeiro dela, morre em humilde quarto no grande hotel Ritz, Paris, 14 de abril de 54, mesmo ano que Getúlio Vargas morreu. No inventário dele, ele listava poucos bens, vivia da sua aposentadoria e tudo que tinha foi para auxiliar os necessitados. Então, seu corpo foi transportado de navio para o Brasil, onde foi enterrado um mês depois de sua morte, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Não deixou descendentes, tampouco deixou bens. Fecho com a mensagem e a frase de Fábio Corvo: abençoado seja a sua memória. Senhores, me estendi demais, mas fiquei empolgado com os Patronese. Como é bom saber da importância de pessoas brasileiros que fizeram uma diferença. Hoje a gente tem aí famílias, pessoas importantes aí que vieram nessa ação, tanto da Araci quanto do Sousa Dantas, que tiveram sua contribuição. De fato, tem um deles que não vou recordar o nome, que é o dono foi proprietário do Palace Hotel lá do Rio de Janeiro, o hotel mais famoso ali. E foi ele que trouxe o rock para o Brasil em 85, o primeiro festival de rock. Foi um judeu salvo, o nosso querido Luiz Martins de Souza Dantas. É isso, professores, são os meus patronos. Eu não sei se vocês querem que eu siga com o nosso tema ou se já tem outras pessoas para apresentar. Fico à disposição de vocês. Espero que tenham gostado. Me desculpe me estender aí. Muito legal, gostei bastante da apresentação. A história da Araci eu já conhecia, do Sousa Dantas não. E até achei bem interessante isso, porque meus bisavós vieram da Alemanha em 1924. E, segundo histórias da família ali, a gente os familiares conseguiram a nacionalidade alemã, e que o sobrenome original da família era judeu na família, porque o Partido Nazista ele o nazismo começou em 1920. Então, provavelmente pode ter sido um dos motivos da mudança do sobrenome. E provavelmente não é o mesmo período que eles foram, né? Atuaram ali, mas provavelmente foram ajudados por alguém também que também fez
né, essa troca de sobrenomes para vir para o Brasil, conseguir facilitar. Então, você veja que até achei bem interessante. Falou, olha, uma pessoa como eles ajudou minha família e se não fosse isso, eu nem teria existido, nem nasceria, né? Então, você vê a importância dessas pessoas, né? Bem legal, assim, as pessoas arriscaram a própria vida para ajudar outras pessoas. E coisas que hoje a gente, em situações bem mais simples, a gente não vê as pessoas se ajudando, né? Então, coisas inimagináveis. Então, eu gostei bastante da sua apresentação, né? Darcy eu conhecia, assim, mas conhecia assim, bem superficialmente. Mas vejo como nós temos pessoas aí que realmente mudaram, né? Fizeram a sua parte, mudaram um pouco a história, né? Então, a gente fica pensando aí sobre o nazismo, que como que as pessoas não se voltavam? Mas as pessoas, sim, muitas eram contra. Mas às vezes, né, não conseguia fazer e essas fizeram, pelo menos um pouco, né? O que puderam para tornar as coisas um pouco melhores, né? Então, muito legal essa apresentação, né? Gostei bastante de conhecer a história deles, né? E hoje os outros ainda não entraram realmente, então você pode seguir para sua apresentação e aí a gente vai conversando sobre ela depois. Perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço. Qualidade da democracia e o desenvolvimento da internet. Como a professora já bem explanou no início, hoje é inevitável, a gente não tem como. Não, a palavra não é fugir, mas a gente não tem mais como evitar, né, esse avanço tecnológico em todas as áreas, principalmente aí com a nossa democracia, não é diferente. Eu também busquei aqui, vou citar porque eu acho bacana dar ênfase ao trabalho de pessoas que fizeram com tanto carinho. Eu busquei aqui de base da minha pesquisa uma reportagem de Tatiana Venâncio. Ela se baseia também, essa reportagem dela, em cima de um artigo muito bem redigido, de Márcia Maria Cruz. E aí eu é colega do nosso querido professor Rogério, ela é jornalista e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então eu me baseei em cima da pesquisa dela, foi o que eu li e reli para poder trazer para vocês um ponto apenas, né? Porque se a gente abrir o leque da democracia nessa era digital, a gente esbarra em muitas ramificações. Então, realmente vai ficar extenso. Eu peguei um ponto em específico e antes que o professor Rogério fique arrepiado com o que eu vou falar, envolve um pouco da política, mas sempre na neutralidade, sempre na parcialidade. Não se preocupe com isso, tá, professor? Fique à vontade também para me interromper se achar que estou fora do foco. Tá? Então, deixa eu só, já falando sobre a reportagem, vou pegar os substitutos que eu coloquei para não me perder aqui. Vocês viram que eu acabei esquecendo de passar os slides, eu coloco os slides só como imagem para me resgatar, né, o que eu acabei lendo e acabei esquecendo. Vamos ver se pelo menos agora eu deixo eles na sequência. Bom, democracia na era digital, né? Vejam que hoje, devido ao desenvolvimento das ferramentas de tecnologia e informações, né, chamadas as TICs, várias áreas se beneficiaram com isso. A área da ciência, a área da educação e a área da democracia não é diferente, né? Então, sendo fortemente afetadas com essas ferramentas tecnológicas. Embora seja difícil medir isso, né, em números, né, mas a gente tem aí alguns movimentos que nos exemplificam porque desse casamento, né, entre democracia e tecnologia. São os meios tradicionais de participação política e social que estão se tornando mais efetivos, transparentes e eficazes, resultado da transformação causada pelo acesso a ferramentas digitais. E aqui, eu não tenho como não falar de uma das ferramentas que eu, no meu ponto de vista, acho uma das mais importantes como ferramenta digital frente à democracia. Eu vou colocar o slide aqui, professor, mas não fique assustado, tá? É a nossa tão querida urna eletrônica, né? É uma ferramenta digital que com certeza fez a sua diferença. Eu sei que no momento é um assunto polêmico, né? Nos dias de hoje, e eu não quero aqui criar um debate sobre a credibilidade ou a incredibilidade das urnas eletrônicas, não é isso o meu intuito,
O intuito é apenas ressaltar a importância desta ferramenta como instrumento de transformação democrática. Ferramenta essa, como o professor bem sabe, lançada em 1996. Equipamento que é protagonista da maior eleição informatizada do mundo. Ou seja, né, revolucionou o nosso sistema de votação, que antes levava dias para apuração de votos, e hoje é realizado em pouquíssimas horas, e é tudo televisionado, filmado em tempo real, com auxílio de outras ferramentas digitais. Né? Hoje todo mundo tem uma câmera na mão, né, um telefone, e o mais importante de tudo, auditável. Né? Eu coloquei aqui no slide, peguei até do próprio site do TSE, né? Eles formam. A urna eletrônica nada mais é que um microcomputador de uso específico para as eleições, resistente, leve, com autonomia de energia e com recursos de segurança. Ponto. Então, como falei, não vou me adentrar a outros tópicos, mas não poderia deixar de passar, de falar sobre essa ferramenta tão importante aí, né, no nosso meio digital. Vamos em frente. Outro ponto relativo à qualidade da democracia e desenvolvimento da internet é a própria internet. A própria internet como base de auxílio para os movimentos sociais do mundo. Né? Hoje há muita discussão sobre como a internet pode ajudar, como a internet pode potencializar a nossa democracia. Né? E a gente tem que levar em consideração a participação, como a professora bem falou nisso, nas últimas eleições, tudo que aconteceu, né? Panelaços, movimentos, vamos para a rua. Hoje está muito mais fácil, a informação chega para todos e a todo momento. Né? Aqui tem um tópico que fala exatamente sobre a informação, trazer essa possibilidade de comunicação, né? Que são esses pontos cruciais, teóricos da nossa democracia. Né? É importante atestar-se que a rede que abre novos canais de participação da população, a internet, né, passou a ser espaço de ativistas políticos que atuam das mais diversas formas. Né? Aqui a palavra ativistas políticos eu mudaria ela para ativistas de qualquer outra área. Né? A internet hoje não é usada somente para política. Você greves, convoca gente para vir para a rua em horas. Você usa isso como um canal comercial também de vendas. Tem gente que já transformou isso em profissão também. Então, acho que aqui é muito mais amplo do que realmente é somente ativistas políticos. Né? Ativistas de vários gêneros. E tudo isso se torna rápido e fácil porque é de baixo custo, né? O poder de difusão na internet. Deu oportunidade a esses ativistas para desenvolver suas formas de divulgação ou de melhor articulação, organização, enfim, comunicação. Então, essa rapidez, né, essa democratização da internet, assim, demonstrou-se que as redes sociais são os aliados perfeitos quando se trata de promover qualquer coisa, até mesmo revoltas democráticas, mobilizações em massa, conscientização sobre questões de interesses ou simplesmente para grandes convocações, greves, protestos, reivindicações. Um pouco adentro do que fala a professora Márcia aqui, né? Ela bate num ponto que estão ocorrendo diversas manifestações que se utilizam da internet para dar forças a protestos no mundo todo, ocupando as ruas de países como Estados Unidos, Egito, Tunísia, Islândia, Brasil e aí vai. As reivindicações são inúmeras, desde a derrubada de regimes ditatoriais até a permanência do preço de passagem de ônibus, como já aconteceu no Brasil. Ela cita aqui que na cidade de São Paulo, por exemplo, teve mais de 215 mil pessoas se mobilizaram em um final de semana através do Facebook, confirmaram presença em uma das maiores manifestações brasileiras dos últimos anos. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo bem um fato, né, de como ficou fácil, rápido e, no meu ponto de vista, também um pouco perigoso. Mas isso é uma outra pauta. No entanto, o fato desta nova era da democracia digital ser mais acessível, mais propensa à construção coletiva,
cocriação de soluções inovadoras, não significa que seja impossível manipular ou distorcê-la, né? Como a gente bem sabe aí, com as criações de fake news, que o professor Rogério tão afinco bate na sala de aula, né, para a gente sempre buscar as fontes corretas, sempre fazer as perguntas se aquilo realmente é verdadeiro, se não está embasado em populismo. E aqui eu também ressalvo que isso ficou entre as entrelinhas, né? Manipular e distorcê-la é o que a gente tem vivenciado. Então cabe a nós, né, cidadãos, realmente ver se aquilo faz sentido, se aquilo é verídico, e aí sim, né, passar para frente ou divulgar com outras pessoas, né? Isso eu levanto aqui porque o professor defende muito em sala a gente, certo? A rede de estrutura também, economicamente, né, ou seja, em outras palavras, é atravessada por interesses comerciais, como eu falei no início, né? As pessoas usam hoje os canais digitais para comércio. E a gente tem grandes empresas que fazem isso e a gente acaba não se dando conta. Facebook, Google, Instagram, são empresas que se beneficiam muito com isso, criando algoritmos, filtros que fazem com que o fluxo de informação nem sempre seja absolutamente na horizontal, né? Meio que tendencioso ao que o mercado deles faz. Mas a contrapartida também, a gente pegando no outro lado da balança, nós temos hoje a nossa bolsa de valores, né? Hoje tem trades que trabalham na sua casa, no seu home office, que se beneficiam dessa ferramenta e sim ajudam a nossa democracia também, não só econômica, né? Política também. Isso é um fato, quando se é levado a sério, né? Você faz o serviço correto. Falando dessas falhas da rede, né? Eu não sabia disso. Foi uma grata surpresa também na pesquisa, que eu vou falar para professores que podem já saber, mas para mim foi, por si só, já valeu a pesquisa. Não era para ser assim. A internet não foi desenvolvida para ser um mecanismo de uma vela de barco, né, que você ajusta conforme você quer que a informação seja divulgada ou recebida. A internet nasceu de uma estratégia militar, vejam só, para descentralizar o armazenamento de informações. Mas foi desenvolvida a partir de uma cultura hacker de liberdade, né? Eu quero descentralizar a informação, mas ao mesmo tempo eu quero ter uma liberdade para fazer isso. Isso faz com que haja sempre uma tensão, né, na rede, entre os fluxos de comunicação, as práticas que são feitas, né, que acabam se tornando um negócio, como a gente comentou, né, um negócio de grandes empresas. E o desejo de quebrar esses padrões, essa casca, esse ovo, usando essa palavra de hacker de liberdade, o desejo de quebrar esses padrões e linguagens, com o uso das mais livres, com o uso da livre expressão, dão origem às fake news, aos robozinhos, aos algoritmos adaptáveis, etc. Há quem diga que a rede está revolucionando a democracia. A internet torna-se ferramenta central em um contexto em que se busca cada vez mais uma ampla liberdade de expressão, pluralidade de canais de informação e respectiva independência, acesso amplo de diferentes estratos sociais à informação, aos novos meios de comunicação, para exatamente a construção de relações de poder. Isso quem comenta é uma outra professora, Elga Almeida, cientista social, doutora em ciência política. Eu acho legal pegar essas fatos, né, modos de pensar diferentes, sabe? Bem fundamentalizados. Por outro lado, bom, também cientista social, doutoranda em ciência política, Maria Alice, discorda dela. Mas discorda de uma maneira muito inteligente, né? Ela diz que ela concorda com tudo que ela falou, que sim, ajuda, que a gente tem mais facilidade, que, que é o bem, que a internet, um todo,
faz mais bem do que mal. Mas ela alerta que é preciso reconhecer as potencialidades da internet, ao mesmo tempo que também se reconheça as suas limitações. E ela fala também, eu não vou aqui ler todo o parágrafo, da importância de se ter um órgão que fiscalize isso. É importante você ter, e a gente está engatinhando nesse quesito. Mas, de novo, a gente esbarra em no que a massa que eu digo no caso, quem detém o poder dessas informações, até que ponto eles querem que isso seja fiscalizado, né? Até que ponto que isso seja realmente levado da maneira correta e séria. Então, de novo, não vou aqui criar um debate certo, se isso é certo ou não, só estou trazendo alguns fatos. Né? E mais para baixo, ela comenta também que os primeiros movimentos sociais utilizaram a internet para a disseminação de informações que ocorreram nos países árabes e foram combatidos com brutal violência pelas ditaduras da região. Houve vitórias, concessões, massacres, guerras na chamada Primavera Árabe, que envolveu países como Egito, Tunísia, Iêmen, entre outros. A Tunísia, onde apareceram, foi na Tunísia onde apareceram os primeiros protestos. Isso lá, um pouco antes de 2010. Obteve como resultado o final da ditadura de Zine El Abidine, bem ali. No poder desde 87. Então a internet destituiu esse cidadão de lá, a rede. Você quer o maior movimento para a democracia local do que isso? Coisas que vieram à tona, né? Tunisianos, os egípcios seguiram o mesmo caminho e foram às urnas após a saída do ditador. Eu vou passar à frente isso aqui porque é extenso, fala de outros países e tal, mas eu acho que eu já fiz um contexto que eu acho importante trazer aqui para o debate. Então não vou ficar aqui lendo todos os parágrafos e vou para a parte mais importante. Se bem que aqui tem um fator bacana. No caso do egípcio, a utilização das mídias sociais foi fundamental para a organização da sociedade civil em 2011. O movimento social local, juntamente com as mídias estrangeiras, tornaram-se globais. O governo chegou até a suspender o uso da internet. Então, veja, a que ponto chegou? O ponto do governo suspender o uso da internet. Né? Então, o que a gente sempre gosta de falar, que a minha liberdade de expressão, que você não pode fazer isso, que é contra o direito, né? Lá não houve isso, simplesmente suspenderam o uso da internet. E alguns meses depois desistiram, os impactos econômicos foram muito grandes, né? Empresas que já faziam negócio através da rede, enfim, nas ações, assim por diante. Isso é uma análise da professora Márcia. Teve também nos Estados Unidos o movimento Occupy Wall Street, né, da Bolsa de Valores, né, em 2011, que afetou a maior parte do país. Então o povo foi para a rua protestando contra a igualdade social, corrupção. Vejam que o Brasil não é, né, tudo se repete. O que nós passamos por aqui já aconteceu outras vezes, em outros países, em outras épocas. Há quem ache isso novidade, né? Então basta uma breve pesquisa, a gente se depara com esse tipo de informação. A internet pode ser utilizada de distintas formas durante uma movimentação social. Aqui, até eu vou colocar um slide sobre isso. Somos a rede social. Aqui é um exemplo que a gente falou ali. O povo se organizou nas redes sociais e foram para as ruas. Coisas que, né, um ato desse, antigamente, levaria tempo para se organizar. Né? Hoje você consegue fazer isso em poucas horas e indo para a rua, manifestando, com certeza terá impacto socioeconômico na nossa democracia, sem dúvida. Né? Acho que isso ilustra bem o que a professora aqui quis comentar. Aqui a gente fala um pouquinho do hacktivismo. Ela fala sobre isso, que é o que eu pincelei um pouco antes ali sobre a massa de manobra, sobre as pessoas que detêm determinada informação, colocarem no mercado, né, informações que elas querem. Até recente, eu não lembro onde que eu vi, que eu assisti ou li, mas eu lembro que ele comentou assim,
um grupo de pessoas, palestrante. Quem aqui já assistiu a La Casa de Papel? A maioria das pessoas levantaram a mão. Quem aqui de vocês torceu para que eles saíssem dentro do banco com todo o dinheiro, todos os milhões? A maioria respondeu. Então, isso nada mais é que massa de manobra. Ou seja, a gente estava torcendo pelos bandidos e queria que eles tivessem êxito, né? Por quê? Porque foram, como diz, de grão em grão, foram colocadas essas informações na rede, em vídeos, né? Quando você quer realmente uma manobra, uma massa de manobra, você vai jogando isso aos poucos, né? Vai colocando as pessoas lendo o que você quer que elas leiam, e assim por diante. Talvez esteja me tornando um pouco confuso nessa parte da massa de manobra, mas é o meu entendimento. Vamos para frente. Eu já vou comentar, porque é um gancho que eu queria daí ouvir a opinião dos professores, quero deixar fazer disso aqui uma pergunta para a gente trocar ideia e debater mais para frente. Mas deixa eu só finalizar com um resuminho, que daí sim eu peguei o meu ponto de vista. No entanto, o que realmente afeta a democracia radicalmente não é necessariamente a revitalização dos meios tradicionais, meios de comunicação pela internet, e sim a participação da política com isso. As transformações que estão sendo consolidadas em relação ao funcionamento da democracia do Estado e ao modo com que a representação se torna realidade, graças, aí sim, às inovações digitais. Então, o que muda é como que você se comporta com isso, como que você fica à frente a essa inovação, o que você vai fazer com essa facilidade. E aqui fica um tema para a gente pensar, né? Eu acho agora que todos os nossos políticos ou pessoas que ocupam cargos de determinada relevância deveriam sim passar por um critério muito grande, um curso muito aprofundado de, de internet, de redes sociais, de como se portar, de como se fazer, de como se comunicar com o seu eleitor ou um próprio empresário com os seus funcionários. A gente, de novo, eu tenho um pouco de receio, a gente tem que tomar cuidado, é uma ferramenta importante, mas também ao mesmo tempo é uma ferramenta perigosa, né? Porque a criatividade e a renovação são características fundamentais dos movimentos sociais. Então tem gente que é muito criativo, né? E tem gente que é muito nocivo nesse ramo. Finalizando, o Marco Civil da Internet é um meta-exemplo da criação coletiva, da elaboração, a aprovação, tudo foi gestado em um processo altamente democrático com a construção da regulamentação a partir de uma intensa participação dos movimentos sociais. Aqui eu fico um pouquinho receoso. Será que foi realmente um processo altamente democrático? Será que está bem gestado isso? Será que está bem fundamentalizado? Será que não tem gente que se aproveita aí das curvas, das brechas da lei para falar o que bem quer e postar o que bem tem? Enfim. Afirma ainda Cruz Silveira, que ressalta a importância do Marco Civil para o cenário brasileiro atual, e tornou-se uma referência no que diz respeito à legislação da internet no mundo, sendo elogiado por personalidades como Tim Berners-Lee, criador. Aqui ela está falando da nossa legislação, do nosso modelo de fiscalização, das nossas leis, que ainda estão sendo criadas e elaboradas e melhoradas, mas eu finalizo com ela trazendo à luz isso, que todo esse povo aqui diz que tornou-se uma referência, né? O nosso modelo de desenvolvimento digital frente à nossa democracia política e social. Isso é o que eu trago para vocês hoje. Devo ter pulado alguma coisa aqui, porque eu acabei deixando muito extenso. Mas aí sim eu gostaria agora, como eu coloquei esse último slide, de debater, de saber da opinião, né, de mentes tão brilhantes aí, vocês que estão nos ajudando a desenvolver o nosso pensamento da melhor maneira possível. Esse desenvolvimento da internet, como será esse desenvolvimento da internet para uma
Será que não teremos uma futura democracia digital? Já pararam para pensar? É meio abstrato, meio utópico isso. Mas como vai ser esse relacionamento daqui 20, 30 anos? Com as nossas IAs, aí, as inteligências artificiais, tendo uma crescente e se melhorando no automático, né? Eu tenho essa dúvida, eu tenho essa pergunta de como será o nosso processo democrático, político, frente a tamanho desenvolvimento digital. Eu sempre tenho a impressão que tudo que envolve a sociedade como democracia, assim, como direitos, está sempre atrás desse desenvolvimento, está sempre buscando chegar perto desse desenvolvimento. Parece que, a, que a internet, que essa evolução digital está sempre à nossa frente. Isso me causa um pouco de receio, sabe? Não que eu seja pessimista, eu sei que, como falei no início, há várias áreas que se beneficiam disso, medicina, tecnologia, a gente tem visto aí mudanças aí, Elon Musk com um monte de foguetes e carros elétricos aí que ajudam ao nosso meio ambiente, enfim. Mas nesse ponto em específico, que é o nosso tema, será que realmente mais ajuda? Como será essa nossa democracia digital no futuro? E é isso, senhores, eu agradeço pela oportunidade, acabei não me apresentando no início, né? Então, por último, mas não menos importante, meu nome é João Marcelo Zanck, eu sou com muito orgulho aluno do professor Rogério, eu sou acadêmico da Uni Dom Bosco e agradeço o espaço, aí, o convite. Espero que tenha valido a pena aí a nossa conversa e que eu tenha trazido algo que acrescente, né, que venha somar aí, e não só figurinha repetida. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, Marcelo. Brilhante. Você trouxe coisas que não são óbvias, assim. Trouxe temas que eu não estava esperando, assim. Então, eu acho que você conseguiu fugir do senso comum. Acho que isso é muito importante. Trouxe temas bem interessantes. Até vou abrir a palavra para o professor Rogério, professor Sérgio e para outras pessoas que queiram se manifestar. E depois vou fazer minhas considerações. Professor Rogério, professor Sérgio, se quiserem se manifestar, quiserem contribuir com o assunto. E os colegas também que estão presentes também podem se manifestar. Quem quiser pode só levantar a mãozinha ali, né? Sérgio? Opa, Para quem não conhece, você vai aproveitar convidar o professor Sérgio, né? O professor Sérgio ele vai dirigir um dos nossos colóquios. E o professor Sérgio, o professor Sérgio foi ele que desenvolveu todos os temas que se estão discorrendo, né? Então, ele me apresentou um projeto, eu gostei do projeto e foi aproveitado na íntegra. Então, todos esses temas que nós temos aqui foi escolhido pelo professor, eu gosto muito do nome dele, Versolata, né? Pelo professor Versolata, né? Professor Sérgio Luiz Versolata de Abreu. Então, eu vou passar a palavra para o professor, só para dar uma palavrinha com vocês. Boa tarde a todos. Eu acho que o Marcelo conseguiu tocar uns pontos importantes, que é a questão da internet, né? A internet, as redes sociais, elas são neutras, elas não são boas, não são ruins. Quem vai fazer ela ruim ou boa é quem usa dela. Então, esse é um ponto fundamental. E ela trouxe para a vida em sociedade uns pontos, ela abriu uns espaços que a gente não conhecia. Até o começo do século XXI, a gente não tinha ainda esses espaços. Ela potencializa tudo que você joga nela. Então, ela conseguiu agrupar pessoas que estavam dispersas na sociedade, né? Ela deu voz para esse tipo de gente. Mas isso não é bom, não é ruim. Mas, às vezes, se agrupa, grupos neonazistas se organizam pela internet. Os milicianos, traficantes usam Telegram, né, que a justiça tem mais dificuldade de acessar, eles usam esse mecanismo. Então, toda a internet ela não é boa ou é ruim.
depende de quem usa o formato. A novidade é que ela passou a ser usada até para jogar dúvida. Em um primeiro momento, ela ajudou o desenvolvimento democrático, a própria discussão e organização das pessoas, que nem lá na Síria ou na Tunísia, a Primavera Árabe, a internet teve um papel fundamental para isso. Ela também serve justamente ao contrário, para atacar a própria democracia, né? Para se organizar e desmantelar, criar em dúvida. E, às vezes, o excesso de informação é pior do que você esconder a informação, é o excesso de informação que chega até as pessoas. E chega tanta informação que ninguém mais vai saber onde que é, o que é o que, né? O que é verdadeiro ou falso. Daí a importância que o Rogério falou já da questão de você buscar as fontes. Eu acho que esse é o risco que a gente corre. Por exemplo, foi aquilo, por exemplo, o próprio a surpresa que se tomou na Europa, depois nos Estados Unidos, né, no Brexit, uma das empresas contratadas daquela Analytics, né, sistema, Cambridge. Analytics, vocês sabiam de um dos principais diretores dela era aquele Steve Bannon na época, que é aquele fundamentalista, criado, era extremista. Então, às vezes, a gente não sabe. E até o próprio Facebook, o pessoal se tornou surpresa quando viu o próprio resultado. Porque o pessoal utilizou as redes sociais para um outro fim. E isso acontece em vários momentos. Agora, nem tanto. E agora, por exemplo, a própria Justiça Eleitoral, que foi um dos alvos principais em 2018, né, algo que nunca tinha acontecido. Nem eu estou na Justiça Eleitoral já há mais de 26 anos, e eu vi surgir a urna eletrônica, tudo. E a única eleição que se atacou, que os candidatos não se atacavam, né? Os candidatos sempre se atacavam, isso era normal. Mas a única eleição que a Justiça Eleitoral se tornou alvo de ataque foi a partir de 2018. E isso surpreendeu muita gente, né? Acho que a gente, talvez, uma própria inocência nossa, né? De quem atua na Justiça Eleitoral. E acho que agora a Justiça Eleitoral já está mais balizada nesses pontos. E a própria democracia, né? Se usou as redes sociais e as mídias para atacar os próprios fundamentos das democracias. Então, acho que agora, nesse momento, acho que isso não vai ser tanto o problema Quer dizer, vai ser um problema, mas a gente já sabe qual é o problema, já sabe onde buscar as informações. E nesse ponto, por isso que eu acho que esse tema, a questão da democracia, hoje não se pode discutir democracia sem as mídias sociais estarem dentro desse. Né? E no século XIX, os jornais impressos eram fundamentais para correr as notícias, né? Para correr notícias, para as pessoas lerem o que estava acontecendo e começarem a discutir. Hoje, no século XXI, as mídias sociais fazem esse papel. Até tem esse papel também. E todos que atuam nela têm essa responsabilidade. Né? Bom, desculpa, falei demais. Rogério? Está no mundo, professor Rogério. Obrigado, Sérgio, pela sua participação. É sempre importante a sua presença aqui no nosso colóquio, né? Então, eu abro a palavra para quem quiser falar e passo a palavra antes para a professora Tatiana. Muito obrigado, professor. Eu fiquei bem feliz com a possibilidade de participação nesse tema, que eu fui convidado para participar da Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação. Então, é um grupo que foi instituído pelo TSE e composto por servidores do Brasil todo, né, da Justiça Eleitoral, para ajudar a fazer esse combate da desinformação contra a própria justiça, então contra a democracia, como o professor Sérgio disse.
Então, nós temos o papel de ajudar a fortalecer a democracia nas redes sociais, né? Então, atuando com pessoas voluntárias, né, nesse sentido. Então, eu não sei se vocês já conheciam essa iniciativa, mas é bem interessante e nós temos mais de 2.000 servidores que estão atuando nessa frente. E uma outra consideração também que quero fazer sobre a apresentação do Marcelo é sobre a questão, assim, do controle da internet. Então, a gente pensa aqui sobre propaganda eleitoral, como que funciona isso, e nós temos que, por exemplo, em países onde nós não temos exatamente uma democracia, por exemplo, como a China, existe um controle muito grande da internet. Então, para vermos o tamanho da importância da regulação da internet, desse controle, para uma certa dominação ideológica do país. Então, nós temos outros países onde é controlado também a internet, né? Então, os países, quanto menor a sua democracia, maior o controle. Mas nós precisamos ter um controle também sobre essas questões que são ilegais. Então, nós temos em tramitação aí o projeto de lei da regulação da internet, da inteligência artificial no Brasil. Esse está bem avançado. Nós temos o próprio Marco Civil da Internet, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que também são marcos regulatórios muito importantes, né, para essa proteção, justamente para coibir essas práticas, né, da Cambridge Analytica. E nós teremos na próxima eleição um papel importantíssimo, principalmente da LGPD, que será a primeira eleição em que nós teremos a possibilidade, né, teremos a eleição com a vigência completa da lei. Então, isso fará muita diferença nas eleições. Então, o caso ali que o Marcelo citou, das pessoas torcendo pelos bandidos, é bem uma das mostras de como as pessoas podem ser manipuladas, como são manipuladas. Então, nós temos as manifestações de propaganda eleitoral que são dos próprios eleitores, né, algumas coisas orgânicas, mas nós temos muita manipulação e muito trabalho de empresas profissionais nisso. E nós temos uma obscuridade também de como os algoritmos trabalham. Então, por que os algoritmos funcionam muito mais uma mentira do que uma verdade? Né? Uma fofoca do que uma informação interessante, uma informação de conhecimento. Então, as empresas de tecnologia, elas têm também um papel muito grande. Então, nessa frente de enfrentamento à desinformação, nós participamos de reuniões com todas as redes sociais, né, que existem no Brasil, e a gente questionou um pouco sobre essa questão de como funcionam os algoritmos. E aí, eles dão respostas meio evasivas, eles não têm algumas respostas. Então, não existe uma transparência tão grande como isso funciona. Então, por que os algoritmos trabalham dessa forma? Por que eles levam tanta informação? Claro que as empresas melhoraram muito das eleições, desde as eleições de 2018, trouxeram vários mecanismos, né, de combate à desinformação. Inclusive, quando se postava uma coisa nas redes sociais, por exemplo, Instagram, Facebook, ele já indica, quando se posta, né, ele já indica as redes sociais do TSE e teve um aumento muito grande do acesso às informações oficiais através desse redirecionamento. Então, até uma foto que você posta lá que posta alguma coisa sobre eleições, ele já fala, olha, informações oficiais somente no site do TSE. Então, desde que isso passou a ocorrer, nós tivemos um grande avanço. Mas nós temos alguns problemas sérios, né, na internet de como fazer esse equilíbrio aí com a liberdade de expressão, com esse controle do que é mentira, o que é verdade. Nós tivemos aí o perfil do Trump que foi excluído de algumas redes sociais. Será que a gente pode fazer isso? Será que isso é realmente democracia? Então, são desafios. Eu acho que construção precisa de debates, né? Então, eu gostei muito mesmo da apresentação do Marcelo. E o Marcelo fala muito bem, com certeza deve seguir essa carreira docência aí. Eu acho que ele deveria pensar nisso, né? Então, de repente, fazer uma especialização, mestrado. O professor Rogério é sempre um grande mestre. Aliás, os alunos do professor Rogério é sempre uma alegria a gente ouvir, porque muito bem orientados. Então, Marcelo, eu acho que tem total sintonia aí com a área acadêmica. Então, acho que deve seguir, fala muito bem, gostei bastante de conhecê-lo. Até se quiser parceria para escrever, para participar disso aí, se precisar de alguma ajuda nesse sentido, pode contar comigo e com os outros professores aqui, com certeza. Né? O professor Rogério também, se quiser, não sei se já foi, em que ano que o Marcelo está, mas se quiser convidar também para a banca do Marcelo, também, se ainda não foi. E o Marcelo é excelente
acadêmico aí, dá para ver que é uma pessoa que vai trilhar um caminho de muito sucesso. Então, eu agradeço muito a oportunidade, vou abrir se mais alguém quiser contribuir, e agradeço. Se quiser o Marcelo complementar alguma coisa também que a gente discutiu, né? Acho que vou passar a palavra para o Marcelo. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão. Passo para o Marcelo e o Marcelo passa para o professor Rogério para a gente concluir aqui os trabalhos. Muito obrigado. Nossa, que honra. Muito obrigado pelas palavras, professora Tatiana. Obrigado mesmo. Tenho a certeza que vão ficar guardados com muito carinho. E a gente, no decorrer da vida, se depara com muitos desafios. Mas quando encontra pontes, assim como são vocês, a mente de vocês, a ajuda de vocês, facilita essa nossa travessia, né? Para passar por esse mar de informação. Eu agradeço muito. Tenho certeza que vou tentar, da melhor maneira possível, fazer jus aí, quem sabe, se no futuro próximo a gente se reencontre aí, né? Eu agradeço imensamente também ao professor Rogério pelo convite. Eu estou no primeiro ano de Direito, uma sede grande de saber, estou numa maturidade boa da minha vida, tive oportunidades anteriores, mas a vida acaba levando a gente para outras formações, enfim. Então, estou com muita vontade, preciso muito dessa ajuda, desse apoio dos mestres. Prazer imenso conhecê-la, professor Sérgio, se me permite falar, sintetizou de uma maneira brilhante, assim como a professora Tatiana, também temas diferentes ainda do nosso tema, sobre quem realmente faz o uso da internet, se ser bom ou ruim. Eu concordo em gênero e grau, professor. É a gente, somos nós que escolhemos qual o caminho a tratar. E em todo o meu contexto da pesquisa, confesso que eu não tinha puxado esse gancho tão importante, e como o professor Rogério sempre nos alerta, a gente tem que, eu como sou pai, falo para os meus filhos, né, a maneira correta de usar internet, TV, né, não somente em temas importantes, comerciais, democracia, política, mas dentro da nossa casa mesmo. O quanto isso é importante, né, a partir daqui. E a professora também, brilhantemente sintetizando aí sobre a regulamentação, sobre como deve ser fiscalizado, como a gente ainda tem muito a evoluir, como a gente tem muito ainda um caminho muito grande aí. A vantagem que tendo esse espaço tão grande para evoluir, se a gente acertar o passo aí, creio que daqui a uns anos, nos próximos debates, se a gente tiver oportunidade, vai estar podendo falar de grandes evoluções do bem, né, para a melhora da nossa política, para a melhora da nossa democracia. Mais uma vez, obrigado mesmo de coração a todos, prazerzaço conhecê-los. Estarei sempre à disposição quando puder e me chamem, porque tanto o Sábado do Saber quanto esse grupo de pesquisa são assim maravilhosos, o quanto a gente absorve de informações e informações que a gente traz para o dia a dia, isso que é mais importante, né? Todos vocês que fazem parte desse projeto trazem assuntos de suma importância. Muitas vezes, como o professor fala, a gente acaba não aprendendo na cadeira da faculdade, né? Então é importante ter e assim agradecer principalmente a essa disposição, a esse link de poder. Eu estou até curioso de saber aonde que o professor Sérgio, que lugar do mundo ele está falando, porque para mim que está nevando atrás de você aí, professor. Então, obrigado mesmo, gente. Obrigado e estou à disposição quando precisar. Um grande abraço. Está bom de novo, professor. Primeiramente, é que eu estou com uma tosse, eu estou desligando direto o microfone para não interferir. Cheguei a interferir aqui sem querer, né? Bom, o professor Sérgio, é que está tão frio aqui no Paraná, mas está tão frio que eu acho que ali em Piraquara deve estar nevando, né, Sérgio? Então, você vê como está frio, né? Então, não sei se ele está em Piraquara ou realmente está na Europa, né? Espero que sim, né? E então ali está bastante frio por lá, né? Antes de continuar, eu gostaria não, eu vou dizer o contentamento que eu tenho por duas notícias da professora Tatiana. Primeira, já tem um tempinho já, quando ela foi nomeada pela Frente Nacional de Combate à Desinformação. Eu não sei se o nome exato é esse, né?
Então, eu quero parabenizá-la, porque eu acho que nós estamos muito bem representados, né, nessa comissão, né? E outra, quero parabenizar a professora que, pela primeira vez, o currículo dela não tem mestranda. Nós tiramos o NDA, agora é mestra, né? Então, parabéns, professora, a sua carreira sempre foi brilhante e vai ser mais brilhante ainda, e obrigado pelo carinho que a professora sempre teve conosco, né? Então, vai ser uma carreira de grande sucesso, e espero que venha logo ao time dos doutorandos. Então, a gente lhe aguarda de braços abertos. O Sérgio também. O Sérgio faz tempo que eu estou provocando para entrar para esse time, mas uma hora ele entra, né? O Marcelo está no primeiro período de Direito e já está com toda essa proficiência. Você imagine quando ele se graduar em Direito. Então, não sei se vai ser me orientando. Se for, será uma honra. Se não for, também será uma honra do mesmo jeito, que ele tem que fazer do tema que ele se sinta feliz, e se sinta à vontade e que seja útil para a carreira dele, né? Então, se ele me escolher para orientando no final, se eu estiver na Dom Bosco ainda, será uma honra. Se não tiver, eu vou ajudar ele de qualquer forma, porque todos os meus colegas são de excelente qualidade, né? De excelente formação, né? Sobre o tema, até o Marcelo ele comentou assim, que tem muita gente que não é lembrado. Até as duas pessoas que ele falou, né, os dois, a patronessa e o patrono, falou que não é lembrado. A família da minha esposa é de Rio Negro, onde que nasceu. E eu comentava em Rio Negro sobre Araci, ninguém sabia quem era. Daí a Globo fez aquela minissérie, eu resolvi perguntar de novo, continuo não sabendo. As pessoas não têm uma atenção para esse tipo de coisa. E muita gente não é lembrado. Para mim, a maior autoridade que nós tivemos no Brasil, jurídica, foi o Baldino do Amaral. Foi o único paranaense nato. Porque o Fachin, se considera ele paranaense, mas naturalizado, que ele é gaúcho. Levei muito criança para cá, então você pode considerar ele como paranaense. Mas que nasceu aqui na Lapa, o único foi o Baldino do Amaral. E ele deixou o Supremo Tribunal Federal porque o que ele ganhava não era suficiente para sustentar os 12 filhos que ele tinha, e ele era apaixonado pela advocacia. E é um dos poucos ministros que tem um busto, uma estátua, um busto lá no Supremo Tribunal Federal. Se vocês forem visitar, vocês vão achar. E ele tem um selo comemorativo dos 100 anos de nascimento, e eu tenho esse selo em casa. Eu encontrei sem querer esse selo no Mercado Livre. E como as pessoas pensavam que não tinha tanto valor, eu comprei por um preço normal, né? Então, e eu quero atrás desse selo que você mostrou, recente, 2019, que eu não sabia que existia, né? Eu vou conseguir esse selo, né? E, como você falou, que tem muita gente esquecida, e as mulheres são mais esquecidas ainda. Eu faço questão, eu assumi, comecei a coordenar o grupo de pesquisa a partir da 4ª edição. Até a 3ª não era eu, só participava, ajudava a coordenar, mas não era coordenador geral. E eu sempre tive essa ideia de colocar patronos, como nas academias de letras. Mas eu falei, se eu olhar nas academias de letras, tinha 20 patronos e uma ou outra mulher. Senão, todas as cadeiras vão ter patronesse, todas elas. Ah, mas não existe tanta mulher. Eu achei 60 e poucos aqui brincando, vocês viram, né? Tem 60 e poucas cadeiras. Como não tem? Né? Tá ali, né? Tá ali as mulheres representadas, né? E eu achei mulher para todas as cadeiras. E tem mais, que não precisa mais criar mais cadeiras por enquanto, está sobrando, né? Então, ali estão todas representadas. Dá para escolher as patronesses e os patronos. E eu estou corrigindo um erro que eu tinha, eu coloco em ordem alfabética agora. Porque você ainda tinha aquela tendência lá no teu subconsciente machista de colocar o homem primeiro, depois a mulher. O que eu fiz? Não coloquei a mulher primeiro, coloquei em ordem alfabética. Se a patronesse vem antes, eu coloco a patronesse, para sempre ter um equilíbrio, né? Então, sempre tive isso. Lá no Sábado do Saber, lá no Dom Bosco, que o Marcelo participou como debatedor, eu sempre tento equilibrar as palestrantes com os palestrantes. Quando eu vejo que está subindo muito palestrante ou as palestrantes,
por exemplo, se o número de palestrantes passou, tem homens a mais, daí eu começo a convidar mulheres. Se as mulheres passarem, eu tento um equilíbrio. E agora, hoje mesmo, eu estou acertando as indicações para minha banca de doutorado. O que eu fiz? Eu equilibrei. Coloquei dois homens e 2 mulheres na minha banca, né? Vai ter um homem a mais, por quê? Porque tem orientador, né? Tem que ter 4, né? Então, um vai sobrar. Então, eu tenho orientador mais 2 homens na banca e 2 mulheres na banca, né? Então, eu sempre tento fazer esse equilíbrio. E foi uma herança da minha mãe, né? Como eu morava na casa das 5 mulheres, né? Porque meu pai faleceu 2 anos, quando eu tinha 2 anos de idade, eu era o irmão mais novo, e eu fui criado por a minha mãe e 4 irmãs. E eu tinha meu irmão, que já estava com 14 anos, veio morar em Curitiba, então o contato foi pouco. Então, a minha vida foi com essa educação, né? Eu tinha que enxugar louça, escovar chão, naquele tempo tinha escova de chão, né? Tinha que escovar chão com as minhas irmãs, e isso não me diminui em nada, tá? Então, eu sempre tenho essa consciência assim. E o que eu tento fazer, que às vezes escapa, pessoal, às vezes escapa, que a gente foi criado num ambiente paternalista, no ambiente do pátrio poder e não do poder familiar, né? Apesar que eu não fui nesse ambiente, então tem muitas palavras que você solta que é machista, mas você não sabe que é machista. Machista eu acho muito radical, e eu digo assim, que seja mais tendente ao masculino, né? Muitas palavras também que em questão de raça, né? Que são termos assim que tem implícito um racismo, mas você fala sem querer. Antes você falava criado o mundo, depois que eu descobri o significado. Aliás, eu nunca falei porque eu nunca comprei esse imóvel, né? Mas eu tinha esse nó na cabeça. Outra coisa, denegrir, tá? Por que o negro tem que ser ruim, a cor negra tem que ser negativa e o branco ser, né? Não consigo ver esse sentido. Por que as pessoas não gostam da noite e gostam do dia? A noite é escura, o dia é claro. Então, eu tento tirar essas palavras e, às vezes, até falo palavras que eu não conheço, ou tenho dificuldade de tirar do meu vocabulário, porque eu não falo por gosto, mas porque está no consciente, e acho que todos nós falamos, né? Então, eu tenho atentado muito na minha vida. Muito obrigado, Sérgio. Apareça sempre, tá? Então, eu tenho tentado na minha vida sempre me policiar para isso. Sempre policiar. E muita gente que eu conheço faz isso. E agora, voltando ao tema ainda do Marcelo, né? Doutor Marcelo, a gente falou da Cambridge Analytics. E o que acontecia antes, né? Acontece ainda, mas diminuiu lá com a eleição do Trump. E, né, antes da Cambridge Analytica, ou no Brasil se faz isso, os partidos, para saber se eles têm chance de ganhar ou não, eles fazem pesquisas internas. É proibido fazer pesquisa? Não, não é proibido fazer pesquisa, só a divulgação tem que ser registrada no registro eleitoral. Mas os partidos fazem pesquisas internas e não são divulgadas, são pesquisas gerenciais. Então, eles veem aonde que está o foco, qual a região que o candidato tem mais votos, como pensa aquelas pessoas. E essa pesquisa começou a ser feita lá nos Estados Unidos pelas redes sociais. Seu consentimento ou não. O seu consentimento era tácito, porque colocava aquela lá, você autoriza a disponibilizar as informações, marcava X, nem lia que estava lá, principalmente em inglês, né? Então, as informações foram tiradas da internet para as candidaturas do Trump e de vários países do mundo, há uma suspeita no Brasil também, foram com dados que você mesmo postou na tua internet. Então, só que o que acontece? Eles, para colher as intenções de votos, o que eles queriam? Eles queriam saber o que o eleitor pensa para falar o que o eleitor pensa para ganhar o voto. Só que captaram tudo que o eleitor pensa de positivo e de negativo. Discurso de ódio, racismo, misoginia, um monte de situações ali. E eles começaram a explorar essas situações negativas e criando um discurso de ódio. Então, o papel das pesquisas que são feitas pelos partidos, em parte, foi substituída pela
pelo algoritmo que a gente falou. Então, foram pegando os algoritmos, né? Mas uma coisa interessante que ali eu comecei a entender uma coisa, um fenômeno que acontece no Brasil que eu nunca tinha entendido. Vocês já viram aquela campanha que diz que anule seu voto, que você vai anular a eleição pelo artigo 224, né? O artigo 224 do Código Eleitoral diz que se a nulidade atingir mais da metade dos votos, far-se-á a nova eleição. Nem fala mais isso, já foi modificado esse artigo. Mas esses dados, esses votos que fariam a nova eleição, são votos dados para candidatos eleitos que foram cassados por inelegibilidade, por exemplo. Então, é o caso que aconteceu com o Francisquini agora, né? Ele foi eleito e, como ele foi cassado por um fato anterior às eleições, anulou-se seus votos. E daí se fez uma nova composição da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, desculpa, Assembleia Legislativa, né? Então, nesse sentido, o 224 ele fala se fosse numa eleição para o Poder Executivo. Então, se o prefeito eleito fosse cassado e a nulidade atingisse mais da metade dos votos, se faria uma nova eleição. Hoje, se faz em qualquer circunstância. E o que eles utilizaram? Aquela letra seca da lei. Porque, para entender aquele artigo, normalmente, geralmente bacharel em direito ou estudante de direito que teve aquelas aulas de interpretação das normas jurídicas. Então, você tem que interpretar no conjunto. Só que lá no caso da Cambridge Analytica, em Trinidad e Tobago, que eu entendi qual que era a intenção de se espalhar essa informação pedindo para o eleitor anular seu voto. Lá que eu fui entender por que se fazia essas campanhas, né? Que não anula a eleição, mas na cabeça das pessoas anula, né? Lá em Trinidad e Tobago, tinha 2 partidos. Na verdade, são 2 partidos que os eleitores são de 2 tribos rivais. E um dos partidos contratou a Cambridge Analytica para ganhar a eleição. Então, o que ele notou? Que o partido adversário não muda de voto de jeito nenhum. Ele é eleitor fiel e tem rejeição extrema contra o partido contrário. Dos 2 lados. Então, o que era de um lado não muda de jeito nenhum, que era tribo, era étnico, e do outro lado, o outro partido também. Também não muda os eleitores. Então, o que eles fizeram? Uma campanha, né? Eles descredibilizaram a justiça eleitoral de Trinidad e Tobago e espalharam por WhatsApp uma campanha captada por algoritmos dirigido ao adversário do cliente da Cambridge Analytica, né? O concorrente, dizendo para as pessoas adversárias que a justiça eleitoral, o sistema eleitoral não é confiável e que, em sinal de protesto, eles deviam anular seu voto. Então, quer dizer, eles, em vez de acrescentar os votos do adversário para o cliente deles, que eles não conseguiriam, por causa de índice de rejeição, eles deram um jeito do adversário não votar. Entenderam essa situação? E eu notei que essas campanhas dizendo não compareça à eleição, não anule seu voto para provocar uma nova eleição, geralmente em cidade pequena. Em cidade pequena, geralmente tem 2 grupos, né? O grupo do prefeito e o grupo da oposição. E eles não mudam o voto. Então, eles espalham essa campanha que, se anular seu voto... Aliás, em primeiro lugar, é descredibilizar a justiça eleitoral, o sistema eletrônico de votação. Daí eles dizem, por protesto, você deixa de votar, né? Só que eles direcionam, pela análise que eles fizeram, para os eleitores do adversário, para eles ganharem voto pela abstenção. Em cidade grande não funciona tanto, mas em cidade pequena funciona bem esse sistema, né? Que é que nem corrupção eleitoral, que chama de compra de votos, né? Ela funciona mais em cidade pequena do que em cidade grande, porque é muito caro comprar votos em cidade grande, então não vale muito a pena. Em cidade pequena é barato, porque são poucos eleitores, né? Então, é essa técnica que eles usam, né? Porque numa pesquisa eleitoral, até a gente estudou, né, Marcelo, com o Marco Túlio Cícero lá, né? Os votos, se eu fosse candidato, eu sou inelegível, como a Tatiana também é, né? Inelegível no sentido incompatível, não no sentido negativo. Se eu fosse candidato, né? Que eu não conseguiria conquistar.
daquelas pessoas que me rejeitam. Rejeição é insuperável. O máximo de votos que um candidato pode obter é o índice de rejeição. É 100% menos índice de rejeição. Os apoiadores dos adversários, aqueles apoiadores fiéis, também eu não conseguiria, porque são pessoas que a vida inteira votaram naquele candidato. Então, o que eu vou tentar centralizar? Então, a empresa ela vai tentar centralizar no voto dos indecisos, no meio, e tentar fazer que os eleitores da rejeição e do apoio não votem. Eles não vão tentar transferir o voto para você, eles vão tentar que quem está nessa margem não vote. E a Cambridge Analytica utilizou isso lá em Trinidad e Tobago. E daí eu entendi por que tinha essas campanhas dizendo para você não comparecer às urnas, porque anularia a eleição. E eu notei que nas eleições estaduais você não via muito essa campanha, você via mais nas eleições municipais. E em cidade pequena, porque eu sou do interior do Paraná, né? Eu sou VIP, né? Vim do interior do Paraná, né? Pode ser vim de Irati, Paraná também, né? Então, a gente pode dizer que... então, eu notei, por esse caso ali, que eu entendi o que acontecia e qual era a intenção que tinha por trás dessa campanha. Tá certo? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Tatiana, Marcelo, ou mais alguém? Só agradecer as suas palavras, né, seu conhecimento, né, eu também fiquei surpreso ali que o Marcelo está no primeiro ano, né, então, muito legal, né, então tem um caminho aí brilhante pela frente, né, e já se interessa, né, já no primeiro ano por pesquisa, né, não sei se ele já tem alguma outra formação, ou se iniciou direito em sua primeira graduação, mas muito legal, e o professor Rogério sempre dando um show pra gente de conhecimento, de humildade, generosidade, então é sempre uma honra participar do tudo que o senhor convida, as portas que abre para a gente. Então, e agradecer pela parabenização aí pelo mestrado. Vamos ver se o doutorado vai dar certo ou não. Mas agradeço muito a oportunidade. Um grande abraço para o professor Rogério, para todos que estão ouvindo, para o Marcelo. Desejo muito sucesso e agradeço muito. Só agradecimento tem para dizer hoje. Muito obrigado. Bom, eu já perceberam que eu gosto de falar, né, professor? Então, eu também, da mesma maneira, só tenho a agradecer. Primeiro, a divisão de conhecimento, que com certeza valeu muito a pena. Espero ser convidado nos próximos. Já deixo aqui a minha... Fico no banco, mas a hora que precisar, vamos no campo. Mais uma vez, obrigado, professora Tatiana. Só respondendo ali, eu tenho formação técnica mecatrônica, nada a ver com direito, com nada. Então, eu já namorava o direito há muito tempo na minha vida, e agora espero que finalizamos aí em matrimônio, aí o final do curso e tudo, e mais uma vez muito grato, tenho certeza que isso incentiva muito, nunca perca essa maneira de incentivar os seus alunos, agora parabenizando também pelo mestrado, porque às vezes parece uma coisa tão simples, mas o aluno, para ser desmotivado, basta qualquer coisinha, né? Perder uma prova, não entregar um trabalho, e palavras de mestres tão brilhantes quanto vocês, assim, incentivam, e fazem com que a gente continue aguerrido aí para continuar a batalha. E ao professor Rogério, só agradecer, né? Eu tenho a honra de ser aluno, ele dividiu o conhecimento dele com a gente, e a hora que ele me convidou, aceitei de pronto, porque eu sei do tamanho do empenho, carinho que ele coloca nos projetos dele, tanto saber quanto aqui, dá para ver esse cuidado, né? Prova disso é o cuidado que ele teve em não esquecer da parte feminina, que tanto fez para o nosso país também, né? E como o professor falou, acabam sendo esquecidas e menosprezadas. Eu também penso da mesma maneira, professor. Então, mais uma vez, aí está ficando, né, um pleonasmo de obrigado, mas de coração mesmo. Obrigado e conte comigo quando precisar, tá bom? Forte abraço. Então, mais uma vez, primeiramente, lembro mais uma vez para não esquecerem de assinar a lista de presença que está lá no chat. Convido a todos para no dia 21 de junho de 2022, para o 4º colóquio, que terá como tema Formas de Erosão Democrática no século XXI. O presidente da mesa será o professor Sérgio Luiz Versolato de Abreu,
E participarão José Alberi Forte Júnior e Aline Borek Sizimanski, da Unidom Bosco, Marcele Maria Leder, da Universidade Federal do Paraná, Dagoberto Aieta de Miranda, da UniOpet, e Cleito no Nascimento Soares, também da Unidom Bosco. Então, agradeço a todos e declaro encerrado a sessão. Uma excelente semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.